Boa noite, galera do MRJ. Que saudade nós estamos de nos reunir aqui na nossa igreja como família, tá? Mas enquanto isso, vamos nos reunindo de maneira online mesmo, e eu quero te desafiar a compartilhar o link dessa live. Manda no grupo da sua célula, manda no grupo da sua família, no grupo dos seus amigos, naquele seu amigo que talvez você nunca conseguiu trazer ele para a igreja. Manda o link aí para ele se conectar com a live, tá bom? E nós teremos hoje um culto abençoado. Então, seja bem-vindo, compartilhe a nossa live. Não esqueça de curtir o nosso vídeo. E se você ainda não segue o nosso canal aqui do Ministério Redenção, se inscreva e seja abençoado. Deixe eu ser simplesmente aprender a ver com teu coração. Faze da tua habitação deixe eu ser simplesmente aprender a ver no teu coração. Faze da minha vida a tua habitação, tua casa. Te obedecer é a minha adoração. Te conhecer minha jornada, mesmo antes de eu ser, me chamou pelo nome. Mesmo antes de eu ser, me chamou.
de adorar o Rei. Amém. Que momento de adoração incrível nós tivemos. Eu tenho certeza que você já foi tremendamente abençoado com esse louvor. E agora eu quero te convidar a adorar o Senhor através das suas ofertas, né? Eu vou compartilhar com vocês um pequeno testemunho e algo que Deus tem falado no meu coração. E a palavra está lá em Mateus 13. Mateus 13, 3, a parábola do semeador. Eu acredito que muitos de vocês conhecem essa parábola. E essa parábola fala de um semeador que as sementes dele caíram à beira do caminho, elas caíram também em um terreno pedregoso, um terreno de espinhos e em uma terra fértil, em uma boa terra. E essa boa terra deu uma colheita a 30, a 60 e a 100 por um. Fazendo um paralelo com os nossos recursos, com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Você tem semeado os seus recursos num terreno pedregoso, você tem deixado cair à beira do caminho, você tem semeado em um terreno de espinhos ou você tem semeado em uma terra fértil, sabe? Muitas vezes nós colocamos aquilo que Deus nos dá, o nosso talento, o nosso tempo e o nosso tesouro em coisas que não são eternas. E hoje eu quero te convidar a semear nesta igreja, que é uma terra fértil. Essa igreja que tem abençoado a muitas pessoas, não só de maneira espiritual, mas também através dos seus projetos, né? Tem abençoado muitas famílias aí nesse tempo de crise. E aqui é uma terra fértil, onde você pode colocar seu tempo, pode colocar o seu talento e os seus tesouros. E semana passada nós fomos convidados aí, nós tivemos a honra de poder abençoar a vida dos nossos pastores, de ofertar na vida deles. E eu senti de ofertar um valor que Deus colocou no meu coração e eu ofertei. Em menos de uma semana, eu quero dizer para vocês que eu recebi uma oferta também, a oferta era exatamente o valor que eu ofertei na vida dos pastores. E quando eu recebi, Deus me lembrou naquele momento que eu estava semeando em um solo, em um terreno fértil. Então, eu quero te convidar a apontar o seu celular para o QR Code que está aí na nossa tela, ou através do Pix também, através de transferências bancárias, ou até mesmo, se você quiser, durante a semana, deixar o seu dízimo e a sua oferta, a igreja ela está aqui para lhe receber, tá bom? Então, semeie nessa terra fértil, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar aquilo que você tem semeado. Creio que Tu és caminho, verdade, vida. Creio que Tu és caminho, verdade, vida. Creio que Tu és caminho, verdade, vida. Creio que Tu és. Sim, eu creio quem Tu és. Eu creio. Um novo horizonte, um novo horizonte me faz olhar pra Ti. Tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer os medos e incertezas, porque eles não resistem à Tua presença. Um novo horizonte faz olhar pra Ti. Tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer os medos e incertezas, porque eles não resistem à Tua presença. Caminho, verdade, vida. Creio que Tu és caminho, verdade, vida. Creio que Tu
do Senhor esteja com você na sua casa, que a paz do Senhor esteja com você no seu trabalho, que a paz do Senhor esteja com você aonde você estiver. Talvez você esteja ouvindo pelo celular, vendo pelo celular, voltando para casa no trânsito. Talvez você esteja assistindo este culto já alguns dias depois, só reassistindo, ruminando o que Deus está falando ao seu coração. De qualquer maneira, o nosso Deus é atemporal, o nosso Deus não precisa, ele vai muito além do espaço e do tempo, e nesse momento Ele está com você, ministrando o seu coração, falando a sua vida. Que Deus te abençoe nessa noite, que a palavra de Deus ela cresça no seu coração com uma boa semente e ela atinja alturas diante do Senhor. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe o seu coração. Eu peço que a graça do Senhor Jesus, o poder do Espírito Santo e a bondade do nosso Pai estejam conosco neste momento. Amém? Eu peço que essa noite eu quero compartilhar mais um ponto do que eu tenho falado. Eu já tinha falado sobre, ministrei há algum tempo, eu ministrei sobre Abacuque e ministrei sobre Jó. E dessa vez eu quero ministrar sobre o Salmo 139. Salmo de Davi, 139. E eu peço que você leia comigo na íntegra agora esse texto. Amém? Está escrito assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando eu me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não chegou à língua, Tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cerca por trás, por diante, e sobre a mim põe a mão. Tal conhecimento, ele é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não posso atingi-lo. Para onde eu me ausentarei do Teu Espírito? Para onde eu fugirei da Tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a Tua mão. E a Tua destra, ela me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu me formaste no meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças eu te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Mas, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os Teus olhos me viram, substância informe. E no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos. E como é grande a soma deles, se eu os contasse, excede os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desse cabo ao perverso, apartai-vos, pois, de mim os homens de sangue, e eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem? Não abomino os que contra Ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, se há em mim algum caminho mau, e me guia para o caminho eterno. Eu peço que você segure esse texto, e eu peço que você examine comigo mais profundamente o que isso pode ser aplicado na minha vida hoje. Esse é um dos meus salmos preferidos. E comumente a gente vê no topo das Bíblias falando sobre a onipotência e a onipresença de Deus. E a gente começa a imaginar, quando o salmista Davi começou a escrever esse texto, a gente pensa que ele estava no alto de uma montanha, contemplando toda a majestade de Deus, contemplando sua própria vida e
dizendo: meu Deus, como você é grande. Contemplando a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência e declamando alegrias ao Senhor. Mas há um ponto diferente. Quando você chega a partir do versículo 19, você vê que parece que tem uma coisa que não foi colocada, parece que não foi feita para esse texto. Ele está falando, o salmista está falando como as grandezas de Deus, e de repente ele começa a falar de inimigos. Ele começa a falar de inimigos que o perseguem. Ele começa a falar sobre por que o Senhor não os aflige. Parece que esse pedaço foi colocado depois e não encaixa como se fosse uma música. Os salmos, eles são músicas, são arte profética, são músicas e são orações, são poesias, são algo que vem no profundo, nascido no profundo coração de Davi. Parece que isso foi colocado depois, não combina com uma música, não combina com uma poesia, não combina, não encaixa. Mas eu acho que combina com uma oração, e você vai ver isso comigo. Por isso, eu queria que você lesse como se a gente estivesse começando o Salmo de novo, como se fosse uma oração. No versículo 19 ao 22, do 19 ao 20, está escrito assim: tomara, ó Deus, deste cabo ao perverso. Apartai-vos, pois, de mim os homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como inimigos falam malícia. Nesse ponto, eu lembro de Abacuque. Abacuque, ele fez uma oração intercessória para Deus, perguntando por que Deus estava permitindo acontecerem coisas tão terríveis. Davi aqui está falando que eles estão perseguindo a ele mesmo. Mas Abacuque estava dizendo por que o justo está sendo perseguido e por que os homens maus não são punidos. É a intercessão, a indignação de Abacuque. E hoje, há pessoas que estão se perguntando e vivem se perguntando, mesmo os crentes, indignados porque coisas terríveis estão acontecendo. Basta você olhar para a internet e você vai ficar indignado com tantas coisas terríveis, com tantas maldades que há no coração. As pessoas podem estar perguntando para você por que Deus está permitindo isso. No auge do problema em Manaus, que estava acontecendo, a questão do oxigênio, havia pessoas que estavam vendendo extintores de incêndio pintados para se passarem como oxigênio. Gera uma indignação. E essa indignação é a indignação de Abacuque. E aí, quais são as perguntas que vêm advindas dessa indignação? Por que o Senhor não está fazendo justiça? Por que Deus não está fazendo justiça? Quando o Senhor vai se livrar desses homens maus? E aqui no versículo 20 diz: eles são teus inimigos, eles se rebelam insidiosamente contra o Deus Todo-Poderoso. Como os teus inimigos, eles falam com malícia contra Deus. Tantas coisas que a gente vê as pessoas falando contra Deus. E você fica indignado. E às vezes essa perseguição pode ser contra você. E você fica se perguntando: por que eu estou sendo perseguido? Por que eu estou passando por uma situação difícil? Por que eu estou passando por uma tribulação? Por que dentre tantas pessoas eu fui demitido? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Os 2 versículos seguintes eu chamo de dilema de Jó. Ele fala assim: eu não aborreço eu, Senhor, verso 20, 21 e 22. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Não abomino os que contra ti se levantam? Eu os aborreço com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. O cerne deste salmo não é simplesmente a grandeza de Deus. O cerne desse salmo é: por que eu que estou fazendo coisas certas, e esse era o dilema de Jó, por que eu estou fazendo tudo certo, está acontecendo coisas erradas comigo? O autor de Eclesiastes e o autor de Provérbios, eles falam sobre a mesma coisa. Abacuque fala sobre a mesma coisa. Jó, ele achava que estava fazendo tudo certo, e ele dizia: eu estou fazendo certo. E quando Deus perceber, quando Deus olhar para mim e perceber todas essas coisas ruins que estão acontecendo, Deus, ele vai chegar e vai dizendo: por que isso está acontecendo com o meu justo? E essa foi a palavra que Deus usou para falar para Satanás. Quando veio diante dele, ele disse: viste meu servo Jó? Ele chamou ele de justo.
indignação contra as coisas erradas consigo e com os outros. E o dilema de que eu estou fazendo tudo certo, por que coisas erradas estão acontecendo comigo? Eu não consigo ver nada de errado em mim. Eu vou lhe ensinar como você chegar diante de Deus e você usar os salmos como oração. A partir desse salmo, eu vou te ensinar a como você buscar a presença de Deus e encontrar respostas. Ele não começou com a indignação dele, ele começou exaltando Deus. Eu me lembro de Lamentações de Jeremias, que ele começa dizendo: eu vou lembrar, eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Lamentações capítulo 3, verso 21. Eu já falei isso numa ministração passada. Então você tem que... A primeira coisa quando você vai entrar na presença de Deus é se cobrir com a verdade. Se cubra com a verdade. Se cubra com aquilo que Deus é. Quando você vê que está dentro de você está acontecendo um engano, quando você vê que está dentro de você está acontecendo uma dúvida, principalmente com a sua relação com relação a Deus. Primeira coisa é se revista de verdade. As epístolas de Pedro, elas começam a dizer sobre a plenitude e conhecimento de Deus, que nos conduzem a uma vida piedosa, uma vida que vale a pena ser vivida. E você pergunta: mas eu não estou vivendo uma vida que vale a pena ser vivida. Pois é, esse é o ponto que eu quero dizer para você. Começa a se revestir da verdade. Ele começa dizendo, do versículo 1 ao 6, ele começa dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu assento e quando eu me levanto. De longe Tu penetras os meus pensamentos. Tu esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. A palavra não entrou na minha língua e Tu já conheces. Sabe o que é isso? Onisciência de Deus. Agar, ela chegou quando ela estava fugindo de Sara, ela grávida de Abraão, e ela estava fugindo de Sara. Deus se encontrou com ela e deu uma fonte para ela beber. E aí ela chamou aquele lugar de Deus que me vê. Deus que me vê, um Deus que está me prevendo. O Deus que está junto comigo. O Deus que sabe quem eu sou, um Deus de perto, não é um Deus de longe. É um Deus que sabe cada momento da minha vida. É um Deus que sabe quando eu me levanto. Deus sabe quando você se levanta. Deus sabe quando você vai dormir. Deus sabe os pensamentos que estão quando você se levanta. Deus sabe os pensamentos que você tem quando você vai dormir. Deus sabe a intenção do seu coração. O que Deus vai pensar de você? Ele diz: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você. Deus sabe os pensamentos sobre mim. Deus sabe os pensamentos sobre você. Se tem alguém que nos conhece, é Deus. E mesmo assim Ele investe em nós. Ele investe na sua vida, Ele te ama, Ele foi à cruz por você. Ele projetou para que você nascesse neste tempo. Olha, vou te ensinar os degraus para você chegar numa oração. Primeira coisa é a onisciência de Deus, que Ele fala aqui. E eu queria que você orasse comigo já nesse ponto. Nesse ponto diz assim: feche seus olhos. Ore comigo e repita o que eu vou dizer. Diz assim: Deus, os Teus olhos estão em mim, todos os instantes de minha vida. Tu conheces o meu pensamento e as minhas intenções. Portanto, eu sei que Tu não me abandonou e não me esqueceu. Eu sei que o meu nome está gravado em Tuas mãos. Você consegue falar essas palavras para Deus? Se você conseguir isso, você já tem já subiu um degrau. O próximo é, versículo 7 ao 12, ele fala sobre a onipresença de Deus. Ele diz: para onde eu ausentarei? Para onde eu fugirei da Tua face? Para onde eu vou me esconder? Eu não posso me esconder no escuro, eu não posso me esconder na distância. Eu lembro das cartas, das epístolas, no Novo Testamento, que diz: onde fugirei? Para onde fugirei do Teu amor? Quem poderá me separar do amor de Deus? O amor de Deus te alcança onde você está. No lugar mais escuro, no lugar mais terrível, no lugar de vício. Onde você estiver, o Deus Todo-Poderoso, que anda no vale da sombra da morte conosco, está com você. Porque Ele te ama. Ele não ama só os que creem, Ele ama todos os homens. Mas os que creem devolvem esse amor. Eu estou te convidando a devolver, a conhecer a onipresença de Deus. Um Deus que está com você. As pessoas ficam perguntando: onde está Deus? Ele está onde Ele sempre esteve, conosco.
Emanuel, Deus conosco. E eu quero que você faça essa oração também de onipresença. Eu quero que você declare isso comigo. Feche seus olhos e fale de novo. Fale com seu coração, fale com paixão e diga assim: Deus, eu sei que o Senhor é o meu pastor. Eu sei que eu sou protegido e guiado por seu cajado e seu bordão. E mesmo que às vezes eu não perceba a sua presença, eu sei que você está comigo. Tremendo, né, irmãos? O outro ponto é do verso 13 ao 16. Do verso 13 ao 16, ele vai começar a falar sobre o nascimento dele, sobre o assombro da criação. Ele diz, ele começa assim: pois tu me formaste no meu interior e tu me teceste no seio de minha mãe. Ele diz, os meus ossos não foram encobertos. Ele está falando e exaltando a grandeza de Deus, a criação de Deus, a majestade de Deus na criação. Nele mesmo ele está glorificando. Às vezes o diabo, irmãos, e este mundo falam que você não é nada, que você não é importante, que você veio para essa terra ao acaso. Isto é mentira. Você é menina dos olhos de Deus, você é imagem e semelhança do Criador, você é uma bênção. Você foi criado para ser uma bênção nesse tempo. Deus te selecionou para que você nascesse nesta era. Neste tempo oportuno. Eu não queria passar para os tempos de Covid. Cada geração tem sua batalha. E você foi nascido para esta batalha, para este tempo. Para ter esta família, para constituir uma família, para ser pai, para ser esposo, para ser marido, para ser uma bênção onde você estiver. Para ser a mão de Deus, para ser os pés de Deus, para ser os olhos de Deus, a boca de Deus, o abraço de Deus. Exalte o Deus que é todo-poderoso, onipotente. E faça uma oração comigo também assim. E a oração diz assim, fala comigo: nada é impossível para Deus e não há ninguém maior do que o Senhor. Fale comigo: obrigado, Senhor, por ter me criado e por ter escolhido este tempo para eu nascer na minha família. Obrigado pelos meus pais, pelos meus irmãos. E obrigado pela ausência também dos meus pais e dos meus irmãos, se eu nos conheci. Obrigado pelo meu cônjuge. Obrigado pelos meus filhos que o Senhor me confiou. Obrigado por ter a honra de refletir a sua vida abundante na minha vida, nessa geração. Obrigado por tudo, Senhor. Pelos meus amigos. Obrigado pela minha igreja. Obrigado pelas pessoas no meu trabalho. Obrigado, Senhor Deus, pela tua dádiva. Já se sente melhor? E por último, ele vai citar os versículos 17 e 18. Ele começa a dizer: quão preciosos, ó Deus, são os pensamentos. E ele começa a exaltar os pensamentos de Deus. Sabe o que é isso? É reconhecer a sabedoria de Deus. É reconhecer que Deus é a verdade, que fora dele só tem engano, que não há ninguém mais inteligente, mais sábio, não há ninguém que igual ou superior ao nosso Deus. Não há ninguém igual a Jesus, o mestre dos mestres. Não há ninguém igual ao Espírito Santo, que é aquele que nos conduz à eternidade com o Senhor Jesus. Não há ninguém igual ao Pai, porque Ele tem uma inteligência bondosa, poderosa e justa. Jesus é a verdade. Se tem dúvida no seu coração, é com a verdade que é solucionada. Se você não sabe o que está acontecendo, Ele é a verdade. Faça essa oração comigo agora também, sobre essa questão da sabedoria, multiforme sabedoria de Deus, exaltando Deus pela sua grandiosa sabedoria. E quando a gente fala sabedoria, se alguma coisa está errada, não é Deus. Faça comigo, diga assim: Deus, Tu é o caminho, a verdade e a vida. Isso faz parte de quem o Senhor é. Se há algo que está errado, ou se há alguma nuvem de dúvida e engano, isso não faz parte do Senhor. Eu reconheço que o Senhor é a nossa referência perfeita. É muito mais do que uma solução para os erros. A Tua verdade dissipa a mentira como a luz as trevas.
Aproxima meu coração do teu, me dando paz, alegria no Espírito Santo. Quando você traz à memória essas verdades acerca de Deus, quando você traz à memória acerca de quem Deus é, acerca de um Deus que é onisciente, sabe todas as coisas e sabe todos os detalhes do seu dia, sabe tudo. Às vezes a gente tenta se esconder de Deus, você não vai poder se esconder de Deus. Ele sabe qual é o seu problema. Abacuque começou a falar com Deus, disse: o senhor não está vendo o que está acontecendo? E Deus disse: eu estou vendo, eu sempre estou vendo, eu sei de tudo que está acontecendo. Quando você fala sobre a onipresença de Deus, diz: não, Deus não sabe o que está acontecendo aqui. Sabe, Ele sabe e Ele está aqui. Ele sabe por sua onisciência e Ele sabe por sua onipresença. Deus não pode fazer alguma coisa. Não, peraí. Deus pode fazer todas as coisas. E Ele diz que tudo que nós pedimos em seu nome, Ele vai fazer. Ele diz que algumas coisas a gente não recebe justamente porque a gente não pede. E ele diz: não, mas Deus não sabe a solução, não há solução para o meu problema. Não há solução, não há problema que Deus não possa resolver. Não há impossível para Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? E quando você tem todas essas coisas na sua mente, e você entende da bondade de Deus, do poder de Deus, da onisciência de Deus, aí você volta para aquelas perguntas. Você volta para as perguntas da sua vida. Sabe as perguntas que você está tendo agora? Diante de toda essa revelação de quem Deus é, você se coloca diante de Deus e essas dúvidas estão encaixando. Se Deus ele é tão poderoso, por que coisas ruins estão me acontecendo? Por que Deus não está fazendo justiça? Essas perguntas ainda existem. Olha, quando Abacuque teve um encontro com Deus e começou a se sintonizar com Deus, entrou em sintonia com Deus, ele percebeu que Deus sempre esteve exercendo justiça. Deus sempre esteve exercendo justiça. Deus sempre esteve no controle. Mas o homem estava sem sintonia com Deus. O homem estava, ele estava fora da conexão com Deus. E não é à toa que as coisas começam a ficar desatualizadas. Pegue o seu celular, pegue o seu computador e deixe ele 1 ano sem estar conectado na internet. Quando você for conectar de novo, você vai ver como as coisas, talvez ele nem funcione mais. De tanto download, de tantas coisas, de tantas atualizações que ele precisa. Se é assim com uma máquina, com algo que é perecível, imagine a nossa relação com Deus. Abacuque, quando teve isso, ele começou a glorificar a Deus. E eu vou dizer qual é a verdade. Deus quer que você enxergue pelos olhos dele. Deus quer que você contemple o seu poder. Deus quer que você veja e manifeste e usufrua da sua justiça em Cristo Jesus. Deus quer que você receba da bondade, do amor e da misericórdia dele. Foi para isso que Jesus Cristo foi para o Calvário, por mim e por você. E a questão de Jó? Estou fazendo tudo certo? Jó, ao ser confrontado por Deus, Deus apareceu nele com um redemoinho. Jó, ao ser confrontado com ele percebeu que ele não era tão bom como ele achava que ele era. Que ele não era tão sábio como ele achava como ele era. Que ele não era tão íntegro como ele achava que ele era. E a verdade é que quando ele teve esse encontro com Deus, com a bondade, a misericórdia, a justiça e o poder de Deus, quando ele fez as perguntas, quando ele se encaixou, o que estava acontecendo com a vida dele, o que deveria estar acontecendo com a vida dele, que ele estava num caminho diferente, quando ele percebeu isso, ele se arrependeu. E a chave está no arrependimento. E ele se arrependeu, sabe o que aconteceu? Deus levou ele num outro nível de abundância. Jó, ao ser confrontado, e a verdade sobre isso é o quê? É que estamos em obras. Você está em obra, eu estou em obra. Nós não estamos perfeitos. De fato, as Escrituras dizem que quando a gente anda na presença de Deus, nós vamos nos tornando a imagem e semelhança dele. Esse é o alvo. Jesus nos salvou, mas a gente de glória em glória. O que é glória, gente? É toda vez que você entra na presença de Deus. É toda vez que você se reveste da verdade e você confronta as circunstâncias com a verdade dos céus, que é sobre a sua vida. Se não está batendo, não é Deus que está errado. E você tem que entrar em conserto.
Você tem que se alinhar com Deus. Ah, eu estou andando... Você pode dizer, eu estou andando há muito tempo na igreja, mas as coisas parecem que estagnaram. Se revista da verdade. Faça ela como um espelho para você. Coloque ela como lâmpada para os seus pés. E verifique, e você vai descobrir o que está errado. Pergunte para a pessoa certa. Peça para Deus. Entre em conserto com Deus. Eu tenho certeza que você vai encontrar a verdade. E a verdade vai te libertar. Deus, todos nós, a gente está em obras. Então, aí você pensa, mas ninguém é perfeito. Não, ninguém é perfeito, mas nós buscamos a perfeição. Busque a perfeição de obras, de glória em glória. Busque a perfeição até se tornar a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Nessa noite, eu queria muito que você fizesse uma oração diante de Deus. Peça para Ele. Você viu que é mais simples? Você viu como é simples? Você tem uma circunstância, você tem uma dúvida, você tem uma nuvem sobre a sua cabeça, você pode estar pensando, sabe, a depressão e essas outras doenças da alma que vão para o seu próprio corpo, que vão para o corpo, explodem no corpo, são doenças que são geradas na dúvida. Isso não é uma ferramenta de Deus, Deus é a verdade. Se revista com a verdade, entra na presença de Deus, que Ele vai te iluminar e mostrar o que está errado. E aí você vai dizer, sonda o meu coração, testa os meus pensamentos, olha as minhas intenções, vê se há o caminho ruim. Sabe, o Davi, quando escreveu isso, ele não estava conseguindo enxergar por que um Deus com todas essas grandezas, com todos os atributos, e a sua relação com Ele, e ele continuava tendo inimigos, ele continuava sendo perseguido, ele continuava passando por tribulações. Só que quando você se reveste a verdade, você sabe que o erro não está em Deus. E aí você diz, não, o erro está em mim, só que eu não estou enxergando. E aí é o momento da sua relação com Deus. Porque você chega com Ele e diz, Senhor, sonda o meu coração. Sonda, Senhor, eu não estou conseguindo ver o que eu estou fazendo de errado. Às vezes a gente está cego e precisa de um terceiro para apontar o caminho. E Ele nos deu, Ele diz, vos darei, vós não estarão só, vou vos dar um consolador, o Senhor Espírito Santo, Ele está conosco, irmão. Pergunte para o Senhor, para Ele sondar o seu coração, para poder verificar suas intenções, verificar suas crenças, a sua forma de olhar o mundo, para que você tenha metanoia, para que você enxergue o caminho com pegadas de sangue e você possa viver os melhores anos da sua vida e ser um impacto e uma bênção, primeiro para a sua família, segundo para as pessoas que estão ao seu redor e para os confins da terra. Você nasceu para isso. Que o Senhor te dê a sua bênção, que o Senhor responda as suas perguntas, que o Senhor, Ele se faça presente diante de você, que você entre em sintonia com o Senhor, tudo parte de você entrar na presença, que você entre em sintonia com o Espírito Santo, e você começa a enxergar pelos olhos da fé, pelos olhos de um filho de Deus, de uma filha de Deus, que você entre em sintonia com o Espírito Santo, e o Senhor possa te sondar, e te verificar qual área da sua vida ainda precisa ser alinhada, para que você ande no caminho do justo, da vereda do justo. Que a graça do Senhor esteja com você. Que a paz do Espírito Santo esteja com você. Que a bondade do nosso Pai e os benefícios da obra do Senhor Jesus estejam sobre você e sua casa. Deus te abençoe. Nós estamos finalizando agora. E eu acredito que essa mensagem ela impactou o seu coração. Guarde ela, use ela como ferramenta de oração e de adoração para andar na luz, para andar na verdade. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Até a próxima semana, em nome de Jesus. Amém. Que live foi essa? Que palavra incrível nós tivemos com o nosso pastor Clódson. Eu tenho certeza que você foi tremendamente abençoado. E eu quero te desafiar a enviar o link que vai ficar salvo aqui. Essa palavra de hoje vai ficar salva. Então, envie para o máximo de pessoas que você conseguir. Não deixe de curtir o vídeo. Não deixe de compartilhar em todas as suas redes sociais. E, por falar em rede social, nos siga no Instagram, @mrjovem. Nos siga no Facebook,
Facebook, Ministério Redenção Jovem. Não deixe de se inscrever aqui no canal, tá bom? E durante a semana, quando você quiser ouvir aquele louvor maravilhoso, vá no Spotify e procure o MRJ, que lá você vai ser abençoado. É isso, fique com Deus. Amanhã teremos culto de domingo, culto presencial às 9h45 e às 16h30. E nós esperamos por você aqui.